agora eu vou tratar com vocês as novidades da Lei 14.020. Vou criar outra aba aqui, eu espero que vocês estejam vendo. Na verdade, eu vou interromper o compartilhamento para poder fazer um novo, tendo certeza que vocês estão vendo aqui. Ok? Lei 14.020, 2020, novidades. Agora que está todo mundo acompanhando, a primeira grande novidade da Lei 14.020 foi a possibilidade de prorrogação daqueles benefícios por ato do Poder Executivo. Prorrogação essa que foi feita no Decreto 10.422 de 2020. Porque antes o prazo de suspensão era até 60 dias. E o prazo de redução era até 90 dias, podendo acumular os dois. Agora, seja a suspensão pode ser prorrogada por 60 e a redução pode ser prorrogada por mais 30. Então, de toda forma, o Decreto 10.422 de 2020 autorizou a prorrogação até 120 dias. Ok? Até 120 dias está autorizado pelo Decreto 10.422, tanto suspender quanto reduzir. Ok, pessoal? Então, o benefício emergencial, consequentemente, também está prorrogado. Mas aí, vamos lá. O que é importante destacar também? Que existe a estabilidade. Que não é estabilidade, vamos chamar de garantia provisória de emprego, que nem garantia mesmo é. Mas a garantia provisória de emprego é algo importante nessa lei. A garantia provisória de emprego diz que no caso de redução ou no caso de suspensão do contrato de trabalho, o empregado terá direito a igual período de garantia no emprego após a suspensão. Ele terá direito a igual período. O tempo que ele passou suspenso, ele vai ter igual período futuramente de garantia provisória de emprego. No caso de redução de 70%, ele também terá igual período. Ok? Diferente lá no caso de redução de 50%. No caso de redução de 50%, ele terá direito, deixa eu me lembrar aqui exatamente, a 70... Opa, deixa eu ver aqui, Lei 14.020. A 70%, artigo 10 da Lei 14.020, vai falar que no caso de redução de 65%, é 75% do período que ele ficou suspenso, ele vai ter direito à garantia provisória de emprego. Tá? Então, se ele ficou suspenso 4 meses, ele vai ter direito a 3 meses de garantia provisória no emprego. Suspenso não, com redução de 50%, né? E se ele teve uma redução de 25%, ele vai ter direito a 50% do período que ele ficou suspenso, ou com redução, ele vai ter direito à garantia provisória de emprego. Então, se ele teve 4 meses com redução de 25%, 120 dias, ele vai ter direito a 60 dias de garantia provisória no emprego, certo, pessoal? Porque lembrando que o objetivo dessa lei é a preservação do emprego e da renda, a garantia de continuidade das atividades laborais e empresariais e também reduzir os impactos da Covid-19. Ok? Então vamos lá. Seguindo, nós vamos falar agora das novidades. 3 grandes novidades que a lei trouxe. Primeiro, ela permitiu que o aposentado tenha seu contrato de trabalho suspenso. O problema é, observação, pode suspender ou reduzir, mas não recebe o BEPER.
Então, basicamente, quem paga a diferença é a empresa. Então, a empresa não vai ter tanto interesse em suspender ou reduzir um aposentado se ela mesma vai, porque vocês sabem que a aposentadoria é um benefício previdenciário, não trabalhista, mas aí, como a pessoa já estava recebendo a aposentadoria, o governo não permitia, a MP não permitia que o aposentado recebesse outro benefício. E aí a lei diz que ele pode, então, suspender o contrato, mas não vai receber outro benefício. Se a empresa quiser, ela que paga. Então não faz muita diferença, mas é importante saber para questões de prova, né? Gestante é uma outra grande novidade. A gestante tem um problema seguinte: ela vai receber o salário maternidade dela, e o salário maternidade ele corresponde a uma média ele é calculado com base na última remuneração da gestante. Então, nesse caso, como ela estava com o contrato de repente reduzido a 50%, ia ser considerada como última remuneração 50% do salário dela só. Então, o salário de maternidade dela ficaria prejudicado, certo? Aí, o que acontece? O salário de maternidade, então, vai ser a última remuneração antes da suspensão ou redução do contrato de trabalho. Para então preservar aquele salário que ela tinha antes dessas medidas protetivas da Covid-19. Outro ponto importante ainda da gestante é que, além do salário maternidade, a estabilidade dela, e aí de fato ela vai ter aí a garantia provisória no emprego dela, ela não vai se confundir com o período de estabilidade da gestante lá do artigo 10, inciso 2 da DCT, da Constituição Federal, certo? Então, ela acrescenta ao final da estabilidade da Constituição, que a Constituição conferiu. Então, no caso da gestante, serão 5 meses de estabilidade, mais período de suspensão ou redução. Veja só que interessante. Por último, as pessoas com deficiência, certo? A gente chama na lei de PCD, essa nomenclatura aí. Antes da pandemia, a empresa tinha que cumprir sua cota de PCD e somente no caso que se ela fosse demitir alguém que estava cumprindo a cota, ela tinha que repor com outro funcionário, porque o importante era sempre respeitar a cota. Caso contrário, ela tinha que manter o funcionário. Então, para demitir, tinha que arrumar outro. Agora, na pandemia, essa mudança ficou ainda mais rígida. Você não pode, é vedada a dispensa sem justa causa, né, da pessoa com deficiência. Só no caso de justa causa, claro que é uma exceção. Mas então fica vedada, proibida a demissão de pessoas com deficiência durante o período de pandemia. Veja só que interessante para a empresa, né? Só, claro, caso da empresa fechando, mas em caso, se os empregados, ela sempre vai ter que preservar a pessoa com deficiência. É uma estabilidade nova, certo? E sim, durante a pandemia. Deixa eu ver aqui o que eu tinha destacado mais para falar com vocês, para terminar a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar um pouquinho mais de imagem, vocês verem que tudo aqui no mapa mental é importante você pensar nas cores, no formato, na questão curva para nosso cérebro, de as letras irem diminuindo, as ramificações, a gente separar os temas mais fáceis. Então, agora, eu vou destacar mais duas mudanças aqui da Lei 14.020. Primeiro, fato do príncipe. Foi muito polêmico, muitas empresas quiseram usar, do artigo 486, que seria responsabilidade do Estado ou município que decretou o fechamento do estabelecimento pelo pagamento das verbas rescisórias, né? O Congresso, por meio da Lei 14.020, disse que não se aplica durante aos casos aí da pandemia, certo?
quem teve seu comércio fechado por decreto em virtude da pandemia, o Estado e o município não se responsabilizará pelas indenizações no caso de decreto por pandemia. Então, o fato do príncipe não vai ser utilizado nessa questão. Não cabe alegar fato do príncipe conforme dispõe a própria lei. É uma questão que poderia ser resolvida na jurisprudência e vai ter alguma questão de inconstitucionalidade por a lei falar algo que cabe à jurisprudência. Mas a gente já sabe que a jurisprudência também do TST provavelmente vai se posicionar nesse sentido. E o mais provável é que ela aceite a força maior e não o fato do príncipe do artigo 502 da CLT, no caso aí da pandemia. Mas isso é algo também que é algo para outra aula, certo? Então vamos lá. Por último, os vetos presidenciais. Tiveram muitos vetos, mas alguns vetos são importantes a gente destacar aqui, para vocês terem noção do que é que vinha e o que acabou sem acontecer, né? Primeiro, vedada a norma que determinava a ultratividade das normas coletivas. O que é ultratividade? A gente tem as normas coletivas, acordo coletivo e convenção coletiva com prazo de validade de 2 anos. Então, passados 2 anos, a MP 927 dizia que eram prorrogadas pela determinação do empregador, ele poderia prorrogar aquelas convenções coletivas em vigor, que estavam para perder o vigor durante a pandemia, prorrogá-las automaticamente. A lei, então, vem dizer que não pode acontecer isso. Se ela perdeu a validade só com novo acordo ou convenção coletiva, que a categoria terá uma definição. Certo, gente? Então, está vedada a outra atividade. E, além disso, uma questão que está aí na polêmica do dia, mas que é para outra aula também, atualização de débitos trabalhistas, questão de correção monetária, desde quando a data inicial e IPCA, o TR, isso aí estava sendo disciplinado, não fazia parte do bojo do tema aqui, que é o caso da pandemia, e por não pertencer tematicamente à mesma, ser fora do escopo da legislação, foi vetado pelo presidente, certo, gente? Então, para terminar, eu vou fazer uma breve revisão aqui com vocês. A gente falou sobre a Lei 14.020, tem mais coisas, mas a gente vai destrinchar isso aqui, que é o que cai em prova, basicamente. E a Lei 14.020 fala da conversão da MP 936, que traz o benefício emergencial, para o caso de suspensão e redução da jornada e salário, certo? Suspensão do contrato de trabalho, suspensão, é importante destacar aqui, temporária. E ele tem como valor, com base em cálculo, seguro-desemprego, e vai ter, e a pessoa não perde o direito a seguro-desemprego, mas o tanto que for suprimido vai ser reposto não na forma de salário pelo governo, mas pelo correspondente ao seguro-desemprego que ela teria direito. Para as empresas de pequeno porte, seus empregados com até 3.135 podem receber o benefício emergencial, podem suspender o contrato de trabalho, né? E nas empresas de maior porte, de médio e grande porte, só os empregados até 2.090, até 2 salários mínimos. Os empregados hipersuficientes, que têm nível superior e recebem acima de 2 vezes o limite do RGPS, 12 mil, como a gente falou, eles vão poder receber o benefício emergencial. E quem está nesse intervalo aí, vou até colocá-los aqui no intervalo, ó, os pobres coitados. Essa pergunta aqui, eles só vão poder receber até 25% por meio de acordo individual, ok? Não vão poder fazer mais que isso, salvo uma negociação coletiva que os autorize. Ok, gente. Aí, a novidade, a gente disse que a lei permitiu, e a MP só falava de 60 e 90, a lei permitiu a prorrogação, e o governo, por meio do decreto 10.422, prorrogou até 120 dias esses benefícios de suspensão e redução, que a lei prevê uma garantia provisória do emprego, para que esse empregado tenha um contrato suspenso ou reduzido, e que essa garantia, no caso de suspensão, é igual ao período que ele ficou suspenso ou reduzido, suspenso ele vai ter depois. No caso de redução 70% também é igual ao período. Já no caso de redução 50%, cai para 75% do período. Eu falei, se ele passa 4 meses com essa redução, ele vai ter direito a 3 meses de garantia provisória do emprego. E a redução de 25%, ele vai ter direito a 50% do período como garantia provisória.
A lei também falou que não se aplica o fato do príncipe no caso da pandemia, então não tem como responsabilizar Estado e município, certo? Muito provável que o TST aceite caso de força maior, que a gente fala depois. É somente as verbas indenizatórias, você vai pagar a multa de 40% a metade, e tem uma polêmica sobre o aviso prévio. E as novidades, basicamente, 3 grandes novidades aqui. O aposentado, que vai poder suspender, mas não recebe benefício, então a empresa que vai ter que pagar. A gestante, que vai receber com base o salário de maternidade, com base na última remuneração antes da pandemia, para poder ter o valor cheio, né? Já que o salário de maternidade é um benefício emergencial que vai ter aí 100% do salário de benefício, né? E a garantia provisória no emprego, ele não se aplica nem sequer, não 100%, mas ele não se aplica nem sequer ao limite lá dos benefícios. E a garantia provisória no emprego acrescenta ao final, certo? Não vai se comunicar com a estabilidade já da gestante, então ela vai ter 5 meses após o parto de estabilidade, e depois você vai acrescentar o período que ela estiver suspensa ou com contrato reduzido, de acordo com aquela garantia provisória do emprego que a gente viu anteriormente. A pessoa com deficiência não pode ser dispensada durante esse período de pandemia, e o presidente vetou a ultratividade das normas, ou seja, prazo de validade de 2 anos, só novo acordo coletivo ou convenção coletiva. ACT, acordo coletivo de trabalho, CCT, convenção coletiva de trabalho. Ele não pode, essas normas não podem ser prorrogadas automaticamente após esses 2 anos. E a parte de atualização do déficit trabalhista me foi vetado porque não era tema aqui da Lei 14.020. Essa é a Lei 14.020 que traz, então, medidas aí emergenciais, o benefício emergencial, o principal dele, para garantir, preservar emprego e renda e as atividades empresariais e laborais durante esse período de pandemia, reduzindo, assim, os impactos da Covid-19. Ok, pessoal. Esse material vai estar disponível para vocês. A gente vai botar aí na bio uma descriçãozinha com como conseguir esse material. E eu espero que vocês comecem a estudar e revisar hoje mesmo ou amanhã o material sintético, como eu falei, com palavras-chave, para que vocês aprendam, peguem rápido e consigam revisar esse conteúdo com mais facilidade. Fica fácil você levar no tablet, no computador, no celular, ou se você quiser imprimir para anotar, tal. Então, mapa mental é algo muito interessante para vocês aprenderem. Olá, turma, tudo bem? Professor Manuel Nery aqui para complementar a última aula rapidinho, falando um pouquinho sobre as imagens do mapa mental, como é importante. Eu coloquei imagens aqui para vocês perceberem que a gente vai construindo esses mapas, não necessariamente com sempre o pensamento jurídico, porque nossos cérebros são sinapses que se cruzam milhares de vezes e que formam ligações até então não imaginadas. Então, quando a gente fala de uma palavra, não necessariamente a gente precisa se fixar no termo jurídico. E por isso que eu trouxe algumas imagens assim que não são exatamente do termo, mas que já ficam fáceis de nosso cérebro lembrar na fixação do conteúdo. Por exemplo, a gente está falando aqui, a gente está falando da Lei 4/2020. Se você não viu a última aula que eu gravei sobre a MP 4/2020, está aqui. E corrigir aqui. E a gente falou do benefício emergencial. Se eu estou falando do benefício emergencial, eu lembro logo da ambulância, da emergência aqui. Falou da suspensão do contrato de trabalho. E olha aqui a trabalhadora suspensa numa corda bamba, certo? Como o contrato dela trabalha por um fio. E falou do valor que a Basical tem o seguro-desemprego, e a gente lembra logo da carteira de trabalho, certo? Falamos quem tem direito aqui quando é uma empresa de pequeno porte, ou porque é uma pequena mercearia aqui, e já uma empresa maior, com grandes filiais, ou com uma empresa de grande porte. Além disso, o empregado hipersuficiente, aquele super-homem com superpoderes. Então, tem a imagem aqui do hipersuficiente para você lembrar na hora da prova, tá? Quando a gente falou aí das novidades da Lei 14.020, a gente falou de prorrogação. E aí, ó, como prorrogação do prazo é uma coisa, mas a gente prorrogação é a mesma palavra que a gente usa no futebol. Então, para você ter essa similitude e conseguir fixar melhor, eu coloquei aqui, ó, ao lado além do negrito, para destacar na sua cabeça a própria prorrogação juiz de futebol, certo? E o fato do príncipe, a gente sabe que essa ideia de Estado como o príncipe veio lá de Maquiavel, justamente do livro O Príncipe, e eu, para a gente lembrar de Maquiavel, coloquei aqui a capinha do livro dele, famosa. E por último, essas novidades aí, aposentados, gestantes, pessoas com deficiência, eu lembrei das plaquinhas de trânsito que justamente reservam vagas aí a idosos, não necessariamente aposentado é idoso, mas
algo que é mais fácil no nosso cérebro lembrar, das gestantes e das pessoas com deficiência aqui por essa imagem, certo? Então, se assim vocês vão vendo como é interessante para os mapas mentais o uso de imagens, e a gente vai fixando e revisando e trazendo conteúdo muito mais fácil, tá, pessoal? Então, se você não viu ainda, vai ver a aula que eu explico justamente como a gente fazendo mapa mental e acompanhando para você poder revisar e fixar esse conteúdo para a hora da prova, tá? Um grande abraço e bons estudos.